Depois de muitos anos, até hoje, falar de próstata significa ainda falar de medo, medo do exame, medo da cirurgia, medo da impotência sexual, medo do câncer. A medicina evoluiu, os novos medicamentos e o diagnóstico precoce estão mudando, felizmente, esta realidade. E uma nova tecnologia que surge, que é a cirurgia robótica, veio dar mais tranquilidade, mais transparência nessa questão tão famosa, tão falada, que é o câncer de próstata. Para falar sobre isso, nós vamos conversar com o Dr. Caio Flávio Castro, que é especialista em reabilitação de câncer de próstata. É uma das especializações do senhor, né, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado. A andrologia é uma subespecialidade da urologia. Uhum. E dentro da andrologia nós temos a medicina sexual e reprodutiva. Então a medicina sexual ela está englobada nessa reabilitação, além da continência, da qualidade de vida. Uhum. Então daí a importância de falarmos também sobre esse tema. Uhum. A gente fala tanto de próstata, nós homens, né? E qual que é a função mesmo da próstata no organismo, doutor? Alguns pensam que a próstata não tem função, mas tem. Ela faz parte do sistema reprodutor e produz parte do sêmen que é ejaculado. Uhum. E no sêmen existem componentes importantes. Então, ela faz parte da reprodução humana. Uhum. Tirou a próstata, a possibilidade de reprodução é nula. Principalmente na radical, que você tira a próstata e a vesícula seminal, não há mais possibilidade de reprodução espontânea, né? Só por fertilização. Certo. A próstata, independente de câncer e tudo mais, com o passar do tempo, com o envelhecimento do homem, ela aumenta, né? Aumenta. O que é que provoca isso, doutor? Na próstata, nós temos 3 possibilidades de doenças. Uma é o aumento benigno. Uhum. Ele começa a partir dos 40 anos e, na maioria dos homens, essa próstata vai crescer. De tal forma que, aos 60 anos, 60% dos homens têm ela crescida, aos 70%, 70% e por aí vai. Esse é um crescimento natural, esperado, benigno, e pode levar a dificuldade para urinar. Temos o câncer, que é o grande tema, porque o câncer é silencioso, como o câncer de mama. Ele não dá nenhum sinal. E temos as infecções, as prostatites. Então, geralmente, com o envelhecimento, uma boa parte dos homens podem ser acometidos, tanto da hiperplasia quanto do câncer de próstata. É natural, é comum aparecer em mais jovens? Raro. O câncer de próstata tem alguns fatores. Um é a idade. Quanto mais idade, maior a chance. Geralmente a partir dos 50 anos. Outra é a raça. O indivíduo da raça negra tem uma maior probabilidade. Depois... Por quê? É explicado isso? Genético, né? Então, como questão de raça, né? Então, por exemplo, os negros têm menos determinadas doenças, mas têm mais outras, como hipertensão, hipertensão mais grave, e o câncer de próstata é uma. Fator genético familiar, se o pai, irmão, parente de primeiro grau tem, a sua chance aumenta. E um outro fator também é a obesidade. Indivíduos obesos têm uma prevalência maior de câncer de próstata. Uhum. Quais são os primeiros sinais? O senhor já deu uma lapada nesse tema, que algo não vai bem com a próstata. Bom, além da dificuldade para urinar. Isso. Os sinais que aparecem são das doenças benignas. Por exemplo, uma prostatite, que pode acontecer num homem jovem, de meia idade, uma infecção da urina, da próstata, dá muito sintoma. Preocupa muito, mas não é grave. Uma hiperplasia, que é o aumento benigno, pode chegar a um ponto de travar a urina. O indivíduo vai no pronto-socorro com bexigoma, tem que passar sonda, etc. Então, preocupa muito, mas também não é grave. Na maioria das vezes, se resolve tranquilamente. Mas o câncer de próstata, no início, quando ele é tratável, ele não dá sintomas. Ele vai dar sintomas quando ele já está avançado. Porque o câncer, ele normalmente acontece na casca da próstata. Vamos imaginar uma laranja? Então, ele está na casca da laranja. Por isso que o toque é importante.
Já a hiperplasia é o aumento dos gomos da laranja. E o canal da urina passa dentro da próstata. Então, se esses gomos aumentam, a obstrução vem e a dificuldade vem. Mas o câncer, como é na periferia, na casca da próstata, da laranja, para ele chegar a obstruir, é porque ele já está avançado. Ele não está só na próstata. Ele pode ter invasão loco-regional ou até a distância, que é chamada de metástase, né? Para o osso, para o fígado, etc. Então, esperar sintomas no câncer de próstata é esperar gravidade. Aquela raspagem que muita gente fala que resolve, dá uma amenizada, isso funciona? Funciona. Raspar a próstata. Então, raspar a próstata, que é a RTU famosa, é um tratamento para hiperplasia, para o aumento. Então, nós vamos desobstruir. Isso pode ser feito com remédio ou com cirurgia. Na minha época de residência, um tempo razoável atrás, nós tínhamos basicamente 2 cirurgias. A raspagem e a cirurgia aberta, com corte. Hoje nós temos um leque de aproximadamente 10 cirurgias para hiperplasia. A depender da condição do paciente, do tamanho da próstata, do status clínico, etc. Mas a raspagem funciona bem sim. É o padrão ouro que a gente tem que comparar às outras técnicas. Certo. Mas isso é para a doença benigna. É tirar os gomos da laranja, a casca fica. Diferente do câncer, que nós temos que tirar a próstata inteira. Essa é a diferença. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. A próstata ela tem uma ligação muito íntima com a bexiga. Sim. Um problema com a próstata pode significar complicação na bexiga? Sim. Vamos imaginar que a bexiga é uma bomba e a próstata está no local da válvula ali, né? Do esfíncter. Sim. Por isso que a cirurgia radical pode levar à perda de urina, incontinência. Então, imagina, essa bomba tem que vencer alguma obstrução se ela houver, que é a hiperplasia. Se essa obstrução é importante e de longo tempo, essa bexiga vai sofrendo também. Essa bexiga vai ficando fraca, essa bexiga vai perdendo sensibilidade e pode chegar a um ponto que quando você opera o paciente também já tem uma bexiga bastante doente. Então, há uma relação direta, né, da bexiga com a próstata. É comum dizer que teve câncer de bexiga, vai ter que operar a próstata também, tirar a próstata? Não. Tem nada a ver. O que acontece é o seguinte, tem uma relação sim. O câncer de bexiga ele pode ser superficial ou profundo. Se ele for profundo, invadiu a musculatura da bexiga, aí tem que tirar a bexiga. E aí a próstata sai junto. Então sai a próstata, a vesícula seminal e a bexiga. Como na mulher com câncer de bexiga profundo, vai sair a bexiga e o aparelho reprodutor feminino, a cúpula da vagina, útero, ovário, trompas, né? Então, sim, tem sentido. Agora, no tumor superficial, aí nós fazemos a raspagem. E muitas vezes tem um tratamento complementar, que é uma quimioterapia, uso do BCG na bexiga. Mas essa pergunta tem relação para os casos graves. Sim. Falando em caso grave, o cigarro, ele é um fator relevante, né, no caso de câncer de bexiga. De bexiga, sim. Ele é o principal fator para o câncer de bexiga e para o câncer de rim também. Então, no aparelho urinário, rim e bexiga estão ligados diretamente ao tabagismo. Eu te pergunto que eu tenho um amigo que ele teve esse problema e até ele brigou com o urologista dele quando falou que era... Brigou assim. Que apareceu um pólipo na bexiga dele, um negócio assim, que estava crescendo, tudo tal. O médico falou, isso aí é cigarro. Ele falou, porra, mas tudo para vocês é cigarro. O que a bexiga tem a ver com cigarro, tudo tal? E o médico explicou para ele me explicou depois, tal, que é a anilina, né, do cigarro que vai ali. Os componentes cancerígenos do cigarro, que não são um só, eles saem na urina, né? Como ele está em contato na boca, no esôfago, no estômago. Então, por isso que aumenta essa incidência de câncer. Bom, doutor, vamos agora para a sua especialidade.
a cirurgia robótica. Sim. Que a gente sabe, assim, a grosso modo, dos benefícios que a laparoscopia, então, né, agora a cirurgia robótica, traz para a recuperação dos pacientes. Sim. Com problema de câncer de próstata. A cirurgia para o câncer é diferente da hiperplasia, como eu disse. Então, sai a próstata inteira e a vesícula seminal. Então, o indivíduo não ejacula mais, né, mas tem orgasmo, normalmente. E a cirurgia robótica, depois da laparoscopia, quer dizer, é uma cirurgia laparoscópica robô assistida. Ela veio para dar mais precisão, dar mais técnica para que o cirurgião consiga fazer uma cirurgia ainda melhor e com mais conforto, porque ele faz no console do robô. Então, uma cirurgia que se prolongar é uma cirurgia que é feita com uma qualidade maior. Então, a cirurgia robótica, ela não substituiu as outras modalidades, porque elas ainda existem. A cirurgia aberta, a laparoscópica e a robótica. O objetivo é um só, tirar a próstata e o câncer. Mas a robótica veio, sim, para refinar essa técnica e favorecer uma melhor recuperação do paciente. Essa cirurgia robótica na questão da impotência sexual, ela ajuda muito a evitar, né? Essa coisa, pela limpa ali direitinho, tudo. Como é que é isso? Sim. A imagem para o cirurgião na cirurgia robótica ela é tridimensional. As pinças têm uma articulação muito superior. Então, é possível, com a cirurgia robótica, haver uma melhor preservação do feixe vasculo-nervoso, que passa junto à próstata, rente à próstata. Então, você tem que soltar o feixe dos dois lados. Como você tem uma visão melhor e você tem um material de melhor qualidade que permite uma melhor técnica, você vai preservar mais. E a próstata vai sair inteira, né? Então, na cirurgia robótica, espera-se que você tenha uma melhor recuperação, tanto da parte sexual quanto da parte urinária, da continência. Mas um fato importante aqui é que é mais operador dependente do que tecnicamente o robô. Por quê? O robô é o que a gente chama é um robô escravo, né? Ele não tem comando autônomo. Então, é o cirurgião que opera. Ele é uma interface entre o cirurgião e a pinça. Na laparoscopia, o cirurgião ele opera diretamente com as pinças. Na robótica, são acoplados os braços do robô nas pinças e o cirurgião faz todo o procedimento. Então, é tipo um joystick. Tipo um joystick, exatamente. E o que acontece? Nessa situação, o urologista ele tem que ser bastante experiente também. Porque não é só o robô não faz. O robô permite que ele faça com uma melhor acurácia. Então, isso é muito importante entender. Mesma coisa a laparoscopia. A laparoscopia é muito difícil, porque não tem essas pinças especiais para fazer todos os movimentos. A próstata está num local difícil, né? Junto da bexiga, acima do reto, abaixo do púbis, do osso. Em alguns pacientes com anatomia muito complicada, a próstata muito profunda, na laparoscopia você tem dificuldade de enxergar e muitas vezes de operar essas pinças. Isso. Já com o robô, você consegue ter uma visão tridimensional, que só o cirurgião no console tem, e ter um movimento refinado. E o robô também, se você faz um movimento mais brusco que seja, ele corrige, ele limita isso aí, né? E isso tem evoluído cada vez mais. Então, com certeza, permite uma recuperação melhor para o paciente. Não só da questão funcional, mas menor risco de sangramento, menor tempo de sonda, menor tempo de internação. Geralmente o paciente vai embora de um dia para o outro, às vezes até no mesmo dia. Isso era inimaginável há 2, 3 décadas atrás. O paciente ficava com sonda 21 dias, muitas vezes precisava de transfusão, usava dreno, no mínimo 3 dias de internação, às vezes prolongava. Então foi uma evolução muito grande. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede
pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Nas mulheres, esse tipo de cirurgia, por exemplo, que as mulheres têm um equipamento mais, vamos dizer, mais frágil que o nosso, né? Que é o assoalho, aquela coisa toda. Sim. O robô nessa altura também ajuda muito, né? O que acontece é o seguinte, o robô, ele começou principalmente com a urologia e com a cirurgia de próstata. Por quê? Pelo volume de cirurgia que tem, é o câncer mais importante no homem, e pela dificuldade técnica, tanto na cirurgia aberta quanto na laparoscópica comum. E a urologia é o carro-chefe da robótica no mundo todo. Não é no Brasil, no mundo todo. Hoje, há décadas, pelo menos quase 2 décadas, é a cirurgia mais feita nos Estados Unidos. Começou na Europa e nos Estados Unidos. Bom, na mulher, é utilizado o robô também? É utilizado em várias cirurgias, não só ginecológicas, como gastrointestinais e tudo. Mas ele é melhor aproveitado nas cirurgias mais complexas, nas cirurgias mais delicadas, nas cirurgias de pelve, por exemplo, na coloproctologia no reto. Então, são cirurgias complexas, locais difíceis, que o robô permite maior acurácia. Então, ele é feito tanto em homem quanto em mulher e até em criança, principalmente em cirurgias mais difíceis. Por exemplo, na urologia, câncer de próstata, e quando você vai tirar um tumor de rim, que já está um pouquinho mais para dentro do rim, e você quer preservar o rim, então a cirurgia robótica também vai te dar maior chance de preservação. Nas outras cirurgias, nas mais simples, não tem esse ganho em relação ao laparoscópico. Então, não é custo-benefício, né? Pelo custo do aparelho, das pinças e tudo mais. Mas nas cirurgias complexas, não tenha dúvida. Então, na urologia, na prostatectomia radical para o câncer de próstata, na cistoprostatectomia radical, que é o câncer de bexiga, mais complexo ainda, na nefrectomia parcial. Então, são cirurgias que a robótica hoje tem ganhado terreno e ainda a dificuldade ao acesso. Pois é, você falou a palavra aí, dificuldade do acesso, o termo. Você acredita que no médio prazo, determinado prazo aí, a população atendida pelo SUS vai ter acesso ao robô? Bom, cirurgia robótica? Essa pergunta é muito importante. Os trabalhos são tão robustos mostrando que o resultado da robótica é melhor, isso no mundo todo, então nós temos uma vasta literatura, que hoje no Brasil essa cirurgia foi autorizada para ser feita pelo SUS, então existe um código de prostatectomia radical robótica pelo SUS e nessa corrente também os planos de saúde. Isso garante o acesso? Não, porque as pessoas têm dificuldade de ter acesso à cirurgia aberta, à cirurgia laparoscópica e à robótica, né? E a fila é enorme. E a fila é enorme. Então, hoje já se contempla a cirurgia no SUS, porque já existiam alguns serviços no Brasil, grandes serviços universitários, que já tinham essa cirurgia robótica pelo SUS. Mas não existia uma tabela, né? Não existia um código para contemplar. Então, era feita como uma laparoscopia. Então, hoje já tem. Isso é importante. Porém, não garante o acesso. Nós sabemos que, infelizmente, o acesso do paciente do SUS ao tratamento do câncer ainda é insuficiente. Não só no câncer de próstata, né? Não só nas cirurgias, mas nas drogas modernas, na imunoterapia para o câncer de mama. Por quê? São procedimentos e tratamentos realmente muito caros e numa situação em que falta, às vezes, o básico, esse paciente não fica contemplado. Pois é, existe aí, nós já discutimos isso aqui em outras entrevistas, em outras ocasiões. A cirurgia robótica, ela promove até uma certa economia para o governo, né? Porque, como se diz, o paciente ele é operado, no outro dia ele já está trabalhando, se for o caso.
Não tem aquele negócio de ficar de pendurado no INSS, aquela coisa toda. Tá. Isso procede, quer dizer, ela é custo-benefício, ela é custo-eficiente, porque nós não temos que olhar só o valor do procedimento, né? Mas é o pós-operatório, né? Ele vai de alta mais precoce, ele complica menos, ele vai menos para UTI, ele dá menos complicações a médio e longo prazo, com certeza. Mas é uma cirurgia grande. Então, apesar de ele receber alta, ele vai ter que ficar em repouso, pelo menos 30 dias. Porém, diferente da cirurgia aberta, principalmente, a recuperação é muito maior. Mas é uma questão também de ter robô suficiente e ter o cirurgião, que é o operador suficiente, né? Você qualificar muitos urologistas para poder fazer essa cirurgia com qualidade, porque não é só o robô. Então, você tem que ter uma equipe treinada de enfermagem, o operador, não só o operador, mas o auxiliar que está na mesa com o paciente, a instrumentadora, a equipe de enfermagem como um todo, a equipe técnica, a manutenção desse robô, as pinças. Então, todo esse é um processo que onera no primeiro momento, mas ele é custo efetivo, com certeza. Muita gente acha, né, que, pensando assim numa ficção, que é um robô que ele sai lá e vai operar o... Exatamente. O robô não faz nada. Né? Tem Lógico, tem sim. Só que existem pesquisas evoluindo nesse sentido, que para cirurgias mais simples, esse é o futuro. É de que, lógico, tendo o cirurgião do lado, mas o robô vai ter já alguma autonomia para cirurgias mais simples. E ela permite, por exemplo, já foi feita no Brasil, a telecirurgia. Então, o primeiro paciente operado no Brasil, um cirurgião que é referência em robótica no Brasil, operou de São Paulo, paciente em Porto Alegre. Né? Inclusive cirurgia cardíaca. Né? Isso, cirurgia cardíaca robótica. Você imagina uma incisão aberta, em que você abre o tórax, peito aberto, né? Serra o osso, fecha aquilo em termos de recuperação, de dor. Invasivo ao extremo. Invasivo ao extremo. Você sair do procedimento sem um corte. Apenas alguns furinhos para acessar os trocáteres. Então, é uma evolução que não tem volta e a gente... E adiantando. E adiantando. Robôs cada vez mais modernos, pinças cada vez mais modernas. Você já consegue no robô fundir a imagem. Então, por exemplo, o indivíduo tem um tumor de rim, e você consegue colocar a imagem da tomografia, da urotomografia, da ressonância no set ali, para que no momento da cirurgia você em tempo real consiga ver a imagem e consiga muitas vezes acoplar a imagem para saber se você está no plano certo. Você tem um ultrassom intraoperatório, então alguns robôs já vêm com essa possibilidade. Então tem ultrassom. Então, por um trocáter ali também entra a sonda do ultrassom e em tempo real você consegue ver a profundidade desse tumor, até onde você tem que ir. Então, isso é uma evolução que não tem volta, com certeza. Agora, a instalação, a manutenção de um robô, tipo Da Vinci, que é o mais comum aí, fica caro para o hospital? Fica caro. Tanto a manutenção quanto as pinças, né, que são utilizadas na cirurgia. Então, isso é caro. A pinça ela pode ser reutilizada? A pinça da cirurgia, do procedimento, ela não é reutilizada. Né? Existem alguns materiais que são reutilizados. Sim. Porém, o material principal não é reutilizado. Então, isso tem um custo alto. E a manutenção tem um custo alto. E realmente não é simples. Né? É uma tecnologia de ponta, muita tecnologia embarcada ali. Hoje existem outros robôs, além do Da Vinci. O Da Vinci foi o pioneiro. O Da Vinci da Intuitive, ele teve essa patente durante anos, só agora quebrada. E existem robôs de extrema qualidade, ingleses, chineses e tudo mais. Isso não vai parar. Né? As empresas investem alto nisso. Tem robôs mais simples, com menor valor, menor valor de manutenção, que também são de qualidade. Então, com essa concorrência também, creio eu que esses preços devem diminuir, com certeza. O Instituto de Cirurgia Robótica, você falou aí que a questão
do operador, né? Que pode faltar o operador, que Isso. não adianta você ter o equipamento ali, mas se não tiver alguém para mexer Manusear. no joystick, como a gente Isso. diz. O Instituto de Cirurgia Robótica, que foi instalado recentemente aqui no Triângulo Mineiro, ele está facilitando, né, o acesso de outros cirurgiões. Com certeza. O Instituto de Cirurgia Robótica foi uma iniciativa pioneira, né, dos colegas urologistas Dr. Vitor Hugo e Dr. Leandro Alves, que são referência em cirurgia robótica não só aqui em Uberlândia. Já entrevistei os dois aqui. E eles conseguiram formatar algo muito interessante e importante, que é dar a possibilidade de outros colegas fazerem um treinamento de cirurgia robótica, e independente de fazerem um treinamento, de encaminharem os pacientes, de participarem das cirurgias ativamente, né, de acompanhar o paciente desse colega que está indicando tanto pós-operatório imediato quanto retornar para ele no consultório. Isso agrega valor, agrega profissionais e abre uma possibilidade de que mais pessoas possam ser atendidas. Então, essa foi a grande inovação, de poder não fechar um grupo, mas abrir um grupo que possa atender vários pacientes, não só de Uberlândia, mas de Araguari, de Catalão, de Uberaba, de Rio Verde, de Tumbiara, e esse é o objetivo. Até do norte de São Paulo, né? Com certeza. O que se espera na cirurgia do câncer de próstata? Qual é o trifecta, né? É o controle oncológico, curar o paciente. Então, de nada adianta você tentar preservar a ereção, eventualmente a continência e deixar tumor, né? Então, primeiro é curar. Segundo é preservar a continência, porque é mais difícil de tratar a incontinência e piora muito a qualidade de vida. Socialmente é um horror. Um horror. E a questão da função sexual, né? Então, é controle oncológico, tentar preservar a ereção, a função sexual e a continência, focando na qualidade de vida do paciente. E aí entra não só o urologista, né? O urologista geral, o uro-oncologista, o andrologista, que vai tratar dessa parte sexual, mas o fisioterapeuta, o nutricionista, por exemplo, o paciente está acima do peso, é mais difícil recuperar tudo isso, estando acima do peso, o psicólogo. Então, é uma equipe que começa antes da cirurgia, pelo menos em termos de orientação. Então, esse paciente tem que ser bem orientado, ele tem que saber que a ereção pode piorar, e na maioria das vezes piora. Com a robótica ela piora menos, mas ela piora. É difícil falar que você vai preservar 100%, porque é uma cirurgia, mesmo preservando o nervo. E aí não adianta remédio, né? A dalafila da vida. Não... Adianta. Ele faz parte da reabilitação. Eu vou tentar explicar melhor. O que a cirurgia faz? Ela preserva ou tenta preservar o nervo, dos dois lados. Mas mesmo preservando o nervo, uma coisa vai acontecer. Esse paciente não vai ejacular mais. Essa é a primeira questão. Uhum. Então, a ejaculação é diferente de ereção, orgasmo, a ejaculação ele não vai ter. Então, nós vamos tentar preservar o nervo para preservar a continência, porque esse nervo ele é responsável também pela continência na musculatura ali do períneo, do esfíncter estriado, e o nervo que vai para o pênis, o nervo para a ereção. Então, preservando o nervo, a robótica permite que isso seja feito com a melhor qualidade. Nós queremos tentar preservar. Mas só isso é suficiente? Não. Por quê? Esse paciente vai usar a sonda pelo menos por 5 a 7 dias. Esse paciente acabou de ter um câncer e foi recém-tratado, isso psicologicamente afeta, né? E ele tem que ser orientado no pré-operatório e ele tem que ser abordado no pós-operatório imediato. Tirou a sonda, ele já vai tomar a tadalafila de 5, independente se ele vai ter condição de ter uma ereção suficiente, porque é um vasodilatador para tentar manter a oxigenação desse pênis. Pode ser usada a terapia a vácuo, não que ela sozinha vai resolver problema de ereção, mas principalmente vai tentar substituir as ereções noturnas que às vezes ele não vai ter naquele período de recuperação. Se ele não responder à medicação oral, tadalafila, Viagra, nós vamos fazer uma injeção para ver se ele responde, para que ele possa ter relação, ereção suficiente quanto antes. Porque se esse pênis fica sem irrigação, sem oxigenação, ele pode diminuir de tamanho,
ele pode fibrosar o corpo cavernoso e dificultar até uma prótese futura. Em relação à continência, ele pode sim, se ele não estiver totalmente continente quando tira a sonda, isso pode acontecer, uma incontinência transitória, pode fazer uma fisioterapia com um especialista, um fisioterapeuta especializado em incontinência, para ele recuperar isso mais rápido. Porque o indivíduo também com incontinência, como que ele vai ter relação sexual? Né? Se o psicológico dele estiver ruim, ele tem que ter um acompanhamento. Então, essa reabilitação é do todo. Isso, obviamente, quando a bexiga é preservada. Isso quando a bexiga é preservada. Já no câncer de bexiga, muitas vezes, a bexiga é retirada e não tem como você refazer uma nova. Algumas vezes você tenta fazer uma neobexiga, mas muitas vezes você vai colocar uma estomia, a urina saindo numa bolsinha. Né? Então, esse paciente não vai urinar mais. Ele vai ficar continente por baixo, mas totalmente incontinente pela estomia, mas pode levar uma vida normal. E também ele vai ser orientado, ele tem que passar com a enfermeira especialista antes. Então, toda essa orientação antes e logo após a cirurgia é muito importante. Geralmente o paciente, quando ele recebe o diagnóstico, ele está preocupado com o tumor, ele quer resolver o problema dele. Ele não está muito preocupado, ele não dá muita atenção para a questão da continência, da potência, mesmo tendo esse receio. Uhum. Mas logo que ele for operado, que ele está bem, que ele está continente, aí vem a questão. E a potência? Não estou conseguindo ter relação. E aí a gente não pode esperar, não, vamos esperar aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, que isso aí vai melhorar. Pode recuperar. Pode melhorar, mas nós não podemos esperar. Nesse tempo que ele não tem ereção, que ele não tem relação, ele não tem nada, esse pênis está sofrendo. E literalmente... Vai ficando flácido, né? Porque o corpo cavernoso é uma musculatura lisa, são vasos que precisam ser oxigenados, por isso que a criancinha tem ereção normalmente. Né? Você tem ereção independente de desejo, de relação, porque é necessário. Nós temos a ereção noturna para oxigenar o pênis. A ereção matinal, que o paciente está com a bexiga cheia, o pênis está ereto, está duro, etc. Por quê? É para oxigenar o pênis, independente da relação. Se ele não oxigena, se ele não distende, o que acontece? Esse tecido erétil normal, ele vai sendo substituído por fibrose. E a fibrose vai retraindo o pênis. Então, literalmente, esse pênis encurta. Ele pode encurtar, ele pode entortar. E aí, quando você vai tentar reabilitar, ele já não responde à medicação, porque já estava ruim e piorou. Aí você vai para a injeção, às vezes não responde bem a injeção e vai para a prótese. Mas aí também é difícil a prótese, porque o pênis já está encurtado. Não tem material. Né? Não tem material, exatamente. Então, hoje, antes não se falava muito nisso. Operou, não, seguinte, toma tadalafila, isso aí vai voltar. Se não voltar, paciência. E esse paciente perde a vida sexual dele. Não é assim. Então, hoje, a andrologia, a medicina sexual, ela evoluiu também. Então, hoje, além dos remédios que estão surgindo, nós temos injeções mais modernas, agulha fininha, canetinha igual ao Ozempic, para o indivíduo aplicar, um Doppler peniano que a gente consegue chegar a um diagnóstico. O que está acontecendo? É o sangue que não chega, é o sangue que chega e não para, é o nervo que não está mandando o sinal. Olha só, que beleza. Então, através disso você tem um diagnóstico mais preciso, você tem um tratamento mais preciso. E, Orley, na parte de ereção, é uma das poucas patologias que a medicina, a urologia pode falar, nós conseguimos curar praticamente 100% dos casos, se vier no tempo certo. Por quê? Pode responder o medicamento, não respondeu, nós temos injeções, nós podemos graduar isso, chegar até 3, 4 medicamentos manipulados em doses diferentes. Isso é customizado, né? Gourmetizado para aquele indivíduo. E se não funcionar, nós temos prótese cada vez mais moderna. Nós temos prótese maleável que evoluiu, a qualidade, a durabilidade dela. Prótese inflável cada vez mais moderna, que o indivíduo tem uma ereção praticamente idêntica a uma ereção natural.
a parceira nem percebe, mas nós temos que oferecer essa possibilidade, o paciente tem que querer resolver o problema e ele tem que ter condição para isso, obviamente. Então, a primeira coisa que a gente pergunta tem que juntar todos os fatores, né? A primeira coisa que a gente pergunta é o seguinte, antes da cirurgia, me fala aí, de 0 a 10, como está a sua ereção hoje? Supondo que sua ereção com 20 anos era nota 10. É isso aqui, ó. É rocha. Se envergar, quebra. E existe fratura de pênis. Beleza, era 10. Que nota você dá hoje? Não passa de 3, 4, não. Então, peraí. É isso. Não passa de 3, 4, a cirurgia vai melhorar o quê? Não. Ela vai mal preservar. Vai até piorar, né? Então, esse paciente já tinha que estar sendo tratado. Então, muitas vezes se imputa a cirurgia, a culpa que não é dela. A cirurgia foi maravilhosa, o doutor Leandro e o doutor Vitor fizeram uma cirurgia excepcional, preservaram o nervo, mas a ereção já estava péssima, né? Ou o indivíduo já tinha uma relação razoável, mas estava com problema no relacionamento, ou está sem parceira, aí nós vamos tratar o quê? Então, às vezes o paciente chega lá, já de mais idade... psicológico, né? Mas assim, não, precisa tratar, mas como que eu vou tratar? Como você vai prescrever remédio, injeção, ou colocar uma prótese? Para que é isso? É para ter relação. Não é para masturbação, não é para você ficar brincando com a prótese. É para ter relação. Não, mas eu não estou querendo mexer com isso. Então não tem jeito. É uma condição que o paciente tem que querer, né? E nós temos que oferecer tudo que tem. Resolve 100%? Não, porque você pode colocar uma prótese no paciente diabético, dar uma infecção, infelizmente, é perder a prótese. E às vezes você tem dificuldade de colocar uma segunda. Mas diria que 95% a gente consegue resolver. A maleável, não. Diria que é uma prótese hoje, uma qualidade excelente, em torno de R$6.000. E os convênios pagam. Os convênios pagam. Agora, a prótese inflável, não. O convênio não paga e ela é 10 vezes mais cara. Então, acima de R$60.000. Com a prótese vem o orgasmo? Normalmente. Por quê? Isso é um dado importante. Nós temos que explicar para o paciente essa função sexual, que é difícil entender às vezes para a população geral, né? Uma coisa é desejo, é apetite sexual, é tesão. É libido, né? É libido, é homem e mulher. Isso tem a ver com testosterona, tem a ver com a parceira, tem a ver com estímulo, tem a ver com o momento. Isso é uma coisa. Ereção é outra coisa. Ereção é ficar duro, para permitir uma penetração. Não tem nada a ver com desejo. Às vezes o desejo está fraco, a ereção está boa. Ejaculação é outra coisa. O que é ejaculação? É eliminar o sêmen. A mulher tem orgasmo, prazer, mas ela não tem ejaculação. No lugar da ereção, ela tem lubrificação, pelo menos deveria ter. Então, os dois têm desejo, o homem tem ereção, ela tem lubrificação para permitir a relação, tanto o prazer quanto a fertilidade. O homem ejacula e tem orgasmo junto, a mulher tem orgasmo. Então, o indivíduo tirou a próstata inteira, ele ejacula? Não, ele não ejacula, porque ele não tem próstata, vesícula seminal, mas ele tem orgasmo. São coisas diferentes, né? Onde nós vamos atuar? Podemos atuar no desejo? Podemos. Antes da cirurgia, porque logo depois nós não podemos dar testosterona para esse homem ainda, né? Mas nós podemos atuar na ereção. E na ejaculação? É outra coisa. Ejaculação ele não vai ter mais, mas ele pode ter um orgasmo rápido? Pode ter um orgasmo rápido. E aí já não manter a ereção. Aí nós temos medicamento para atuar aí também. Então são coisas distintas. Nós temos que tentar identificar onde está o problema. Ou se está em tudo, toda a parte sexual, né? O Viagra, a injeção, a prótese é para ereção. Esse indivíduo não tem mais ejaculação, ele vai ter o orgasmo. Ele pode ter outra na sequência, pode ter quantas necessárias, porque ele não tem problema de ereção mais. Agora, ele vai ter um orgasmo satisfatório? Ele quer, a parceira quer, aí é outra história. São segmentos diferentes. E a gente tem que explicar isso. E só numa consulta de reabilitação a gente tem tempo para isso. O próprio uro-oncologista, ele atende dezenas, centenas de pacientes. O paciente está com sonda, eventualmente o paciente complica, faz o controle do PSA. E aí como que fica a parte sexual? Então demanda tempo do andrologista, do psicólogo e por aí vai. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa
através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. É porque o cara, quando ele procura esse tipo de tratamento, ele está pensando, eu acho que, não sei se você sabe, 90% ele está pensando na parte sexual, né? Sim, normalmente. Na parte sexual, com certeza. E hoje nós podemos oferecer muito para isso. Para continência também. Você já tem cirurgia para incontinência, você tem, caso mais grave, um esfíncter artificial para continência, mas são procedimentos mais complexos, nem sempre vão dar certo. E o indivíduo que está perdendo urina o tempo todo, aí a parte sexual também Deve ser uma coisa horrorosa. vai junto, né? Porque como que faz? O indivíduo está usando uma fralda e, né, perdendo urina, e aí tem orgasmo e perde urina, é complicado. Então a gente tem que caminhar junto. É o fisioterapeuta, é o andrologista, é o oncologista. A idade entra onde aí, doutor? A idade entra no seguinte: a gente sabe que depois dos 40 anos, pelo menos metade dos homens tem uma piora da ereção. Piora, não quer dizer que está ruim. Depois dos 40, se você perguntar, independente da idade depois dos 40, para 10, 5 vão falar, não é a mesma coisa que 20, 15 anos. Mas tá bom, né? Outros falar, tá mais ou menos. Meia bomba. E outros vão falar, tá péssimo, né? Então a idade influencia? Lógico que influencia. Obviamente você pode ter um indivíduo mais velho com ereção ainda muito boa e um indivíduo jovem com vários problemas, inclusive psiquiátricos, psicológicos, sem ereção. Mas a idade influencia. Então, quanto mais idade, mais problemas sexuais. Por exemplo, o orgasmo, ele é um reflexo, né? Há uma contração da musculatura do períneo, uma sensação de prazer, e isso é uma interpretação cerebral e é um reflexo. Com o passar dos anos, nós vamos perdendo reflexo. E o orgasmo nada mais é que um reflexo. Então, um indivíduo de mais idade, às vezes, ele vai ter dificuldade de ter orgasmo. Atingir o orgasmo. Ou não vai ter a mesma intensidade, a mesma qualidade. Mas se ele tiver com injeção para provocar ereção ou tiver uma prótese, ele vai ter uma relação, uma penetração normal. Mas o orgasmo não é de mesma qualidade. E às vezes o libido também não é. Mas aí não tem graça, né? Sei lá, exatamente. Aí não tem graça, exatamente. Então por isso que a gente tem que explicar. Porque às vezes o indivíduo vai lá para tratar ou coloca uma prótese, acha que você vai resolver tudo. Vai resolver o desejo, vai controlar bem o orgasmo vai ser maravilhoso, a parceira vai ficar satisfeita. Não é bem assim. E outra coisa, se ele tem uma esposa, relação só com ela, parceira fixa, como que está ela? Como está a saúde dela? Supondo que ele tem uma parceira fixa e tem relação só com ela. Um exemplo. Como que está ela? Como está a saúde dela? Ela vai participar desse processo? Ela tem interesse? Porque às vezes o indivíduo já não está tendo relação há um tempo. Aí bota uma prótese, com quem que ele vai ter relação? Não, é com a minha esposa, eu estou com ela há muito tempo, eu só tenho relação com ela, mas como que ela está? Questão hormonal, desejo, ela está saudável? Aí ela vai precisar tratar também. Porque senão não adianta colocar uma prótese no indivíduo. Né? Ver se ela quer, né? Se ela quer, às vezes a parceira fala, não, mas isso aí eu acho meio estranho, não estou muito satisfeita com isso. Então, é uma decisão compartilhada, né? Em que o desejo do paciente, se ele tiver a parceria fixa, o desejo do casal é que tem que ser levado em conta. E tem tantos casos assim, né, doutor? Isso demais. Você deve ter ouvido. Demais. Um desfile de casos. E hoje, Orley, isso tem acontecido cada vez mais precoce, né? Porque hoje, com acesso fácil à internet, à pornografia, o menino leva o celular para o banheiro e ele aprende a sexualidade, aliás, ele não aprende, ele desaprende a sexualidade, é na internet, é na pornografia, é com um coleguinha que não sabe nada. Então ele fica muito bom no online, ele se acha no online, né? Aí ele começa a usar bomba, ir para academia, pornografia, compulsão em masturbação, etc. Quando ele chega com a parceira ao vivo, ele não dá conta. A cabeça está péssima. Já li sobre isso. Aí ele fala assim, não vai dar certo, eu vou falhar, não vai dar certo. E não dá certo mesmo. Aí você tem uma disfunção erétil psicogênica. Por quê? A ansiedade dele de desempenho é tão alta
porque ele não consegue ter ereção. Ou ele tem uma ereção até razoável, mas ejacula em 30 segundos. Aí ele vem com disfunção erétil, ejaculação precoce, vício em pornografia e vários outros problemas. E tomando bomba de hormônio que vai deixar ele infértil. E aí... Vai ficar bombadão. Bombadão, testículo igual uma bolinha de gude, impotente, infértil. Olha o problemão. E você vê todo dia. A venda de testosterona aumentou em quase 700%. Falta nas farmácias. Usam testosterona da veterinária. Você vê aí, notícia todo dia, né? Influencer morreu com 22 anos, né? Parece um monstro, né? Será que a parte sexual desse indivíduo está boa? Não está boa. Eu tenho certeza que ela não está boa. Então não é só no indivíduo mais idade, não. Porque pelo menos na minha geração, na sua geração, era outro tipo de abordagem. Lógico, piora com o tempo, com os medicamentos, com doença e tal, mas nós não tínhamos essa pressão. Nós não tínhamos acesso à internet, né? Então hoje isso aí está muito complicado. No meu tempo, por exemplo, de jovem, né, que eu acho que o sexo era uma coisa mais, não vou dizer liberada, não, era mais gostosa de ser vivida. Isso. Entendeu? Porque existia um encantamento, existia um namoro. Hoje se banalizou. Né? Banalizou tudo. As relações estão banalizadas, tudo é artificial. Então o indivíduo está com ansiedade, porque ele vai para uma balada e ele acha que não vai dar conta. E lá ele ainda vai beber, vai piorar ainda. Nossa. Aí ele toma 2 Viagras, entendeu? Aí não funciona nada, porque está ansioso e ainda tomou álcool, que inibe o Viagra. E vira uma bagunça. Nossa, o Viagra antigamente, eu me lembro, era encostar o cotovelo no seio da namorada. Exatamente. Doutor Caio, que beleza de papo esse nosso. Muito bom, tranquilo. Estamos sempre à disposição. Você despejou aqui para nós, no bom sentido, um baita num conteúdo. Que bom, fico feliz. É bom que a machaiada que nos acompanha aqui siga com carinho isso. E fiquem espertos. Fique esperto. Isso. Muito obrigado, doutor Caio. Eu que agradeço. Foi um prazer. Prazer foi meu. Para você que nos acompanhou aqui até agora, o nosso muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Até a próxima.